Bom dia, Cris. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Noroeste. Aqui é o professor Wagner Romão com a nossa coluna Debate Político dessa semana. Hoje a gente vai fazer uma espécie de balanço do que aconteceu nessa semana. Eu começo com o caso do desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Esse caso ele expressa muito bem toda a dificuldade que nós temos tido a partir do governo Bolsonaro e até antes com o governo Temer também, com relação à política indigenista no Brasil e à política de preservação da floresta amazônica, a política ambiental de modo geral. Eles estavam ali tentando fazer uma reportagem e um acompanhamento das populações indígenas naquela região, que tem sido bastante atacados por pescadores ilegais, por madeireiros e também por garimpeiros que estão, na verdade, espalhados por todo o território amazônico e desapareceram, né? Sofreram ali provavelmente algum tipo de violência. Não está claro ainda o que aconteceu com eles, mas a cada dia que passa fica mais difícil encontrá-los naquela situação. O que ficou muito explícito foi a inoperância, seja das Forças Armadas, seja dos órgãos de segurança pública, em serem ágeis, né, para conseguir, para tentar buscar encontrá-los naquela situação. E também essa insensibilidade do Bolsonaro, que manifestou ali que eles estavam vivendo uma aventura, né? Na verdade, não é nada disso. O Bruno Pereira conhece muito bem a região e o Dom Phillips, como jornalista do The Guardian, que é um importante jornal lá da Inglaterra, estava fazendo o seu trabalho de jornalista. Então eles deveriam estar numa situação de proteção, né, naquela região ali. Então fica aqui o nosso apreço pelos dois e a necessidade imperativa que o Estado brasileiro ter resposta, que no mínimo a gente possa encontrar, né, onde estão eles, seja com vida, seja infelizmente já numa outra situação. Quero destacar também o que aconteceu com a nossa companheira vereadora Guida Calisto, do PT aqui de Campinas, que teve aí o seu mandato, está tendo ainda o seu mandato colocado em risco por um pedido de comissão processante, de abertura de comissão processante, por um indivíduo que eu até me esqueço o nome, infelizmente, mas ele é ligado ao partido PRTB, né? Ali tem um oportunismo, uma tentativa de se colocar nos holofotes. A Guida, o mandato da Guida colocou com uma HQ, uma história em quadrinhos muito bacana sobre territórios negros na cidade de Campinas. E ali havia uma faixa que fazia uma reclamação com relação aos racistas, né, que nós temos que repudiar toda forma de racismo, toda forma de preconceito. E essa pessoa, ele está usando esse escrito na história em quadrinhos para colocar em risco o mandato da Guida. A gente tem certeza que não vai dar nada essa história, que nós vamos ter aí uma vitória do mandato da Guida, que é um mandato popular, um mandato de luta, e tenho certeza que não há de ser nada e que a Câmara de Vereadores de Campinas vai se posicionar de uma maneira responsável, arquivando esse pedido de comissão processante. Mas é importante que a gente fique de olho porque esse tipo de aproveitamento do processo eleitoral para que as pessoas, sobretudo nesse campo mais conservador, autoritário, possam crescer nas eleições, vai acontecer muito nas próximas semanas. Vamos ficar atento a esse caso. Queria falar também do que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Sérgio Moro que sempre morou no Paraná, primeiro em Maringá, depois em Curitiba, e nesse processo todo em que ele tenta sobreviver politicamente, depois de ter saído da magistratura, né, já não ser mais um juiz, e ter também sido ministro do Bolsonaro, e saiu ali brigado com o Bolsonaro, ele tentava se alçar
a um cargo público. Primeiro tentou ser candidato a presidente da República pelo Podemos, né, esse partido, e quando viu que não ia ter espaço, acabou migrando para um outro partido chamado União Brasil. E também percebeu que ali não teria condições de ser candidato a presidente, estava se alçando aqui a ser candidato ou ao Senado ou a deputado federal aqui pelo estado de São Paulo. Porque ele tinha transferido, ou pelo menos tentado transferir, o seu domicílio eleitoral, né, para o estado de São Paulo. Ocorre que ele colocou como justificativa, como endereço, o endereço de um flat, provavelmente o flat aqui, o hotel que ele fica quando vem a São Paulo. E claro que ninguém que tem realmente domicílio numa cidade ou num estado tem como endereço um flat, né? Quando você é um residente na sua casa, você tem lá a tua conta de luz, a tua conta de água, você tem uma história ali da tua família ou sua mesmo com aquela região. E o Moro não tem nada disso, né? Então, mais uma fraude aí do Sérgio Moro. É lamentável que isso tenha ocorrido, né? Essa displicência e esse descaso realmente com o processo político e eleitoral, mas o Moro vai ter que tentar sair alguma coisa lá no Paraná e acho que vai ter dificuldades, porque se ele buscou essa transferência, acho que todos os prazos já devem ter sido vencidos e é bem provável até que ele não consiga ser candidato a nada, nem lá no Paraná, o que vai ser até uma boa situação para a democracia no Brasil. Por fim, a última questão é essa coligação entre o PSDB e o MDB, né? Ao que parece, a Simone Tebet vai ser a candidata a presidente e o Tasso Gereissati, que é uma pessoa que ainda tem ali algum predomínio no PSDB, deve ser o candidato a vice, né? Essa é a candidatura que está sendo incensada por alguns setores da imprensa, alguns setores empresariais, mas que ela realmente não tem base eleitoral nenhuma, né? Acho muito difícil que essa candidatura venha a ameaçar seja o atual presidente Bolsonaro, seja o ex-presidente Lula, muito menos o ex-presidente Lula. Mas é aí uma resolução de todo o impasse, né, do que ocorreu aí com o João Dória, que tentou ser candidato a presidente pelo PSDB, depois foi traído, né, o traidor foi traído, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. De fato, o que acontece aí com o PSDB é uma situação de muita indefinição, né, de um partido que já foi um partido importante no nosso país. É isso, Cris. Um grande abraço para todo mundo. Bom final de semana. Curtam aí essa chuvinha, que é muito boa para nós. Até semana que vem.